Bom dia para quem está chegando. Bom dia, pessoal. Bom dia para a professora Luciana aqui que já chegou. Faleiros, a Larissa. Bom dia para todo mundo. Professor Marcelo Calisto já chegou. Bom dia, pessoal. Giovana. Só esperar uns segundinhos, daí já damos início, tá? Bom dia, Glider. Bom dia, César. Bom, nós já temos aí um quórum, então já dá para iniciarmos. Então, pessoal, bom dia para todo mundo. Meu nome é Rafaela Nogaroli. Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à 16ª edição do IBERC Lives. Para quem está aqui pela primeira vez, eu queria dizer que esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, e o que nós temos é a proposta com essas lives, né, que seja mais um meio de comunicação aqui do IBERC, dinâmico e descontraído, uma maneira mesmo dos nossos associados debaterem aqui no Instagram sobre diversos temas na área de responsabilidade civil. E hoje a nossa convidada é a professora, brilhante professora Luciana Dadalto, né, para conversarmos sobre testamento vital e responsabilidade civil. Eu vou chamar a professora Luciana, que eu vi que ela já está aqui. Bom Olá, dia, professora Luciana, tudo bem? tudo bem, Que Rafael. bom, é uma grande honra tê-la aqui conosco na live. Eu agradeço em nome do IBERC, do nosso presidente, professor Nelson Rosenwald, pela sua presença. Um grande prazer mesmo ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Tô no IBERC aí desde o comecinho, como sócia fundadora. Isso. Então, aceitei o convite com muito prazer. É muito bom estar aqui. E realmente as lives do IBERC têm sido bastante descontraídas, então acho que é uma forma Uhum. interessante da gente passar conhecimento, né, sem aquela formalidade das palestras, né, das grandes palestras, dos artigos científicos. Bom dia, faleiros, bom dia, professor Nelson Rodrigues, tá cheio de gente legal aí. Isso, tá um monte de gente aqui nos acompanhando. Agradeço aproveito, né, para agradecer ao professor Nelson que nos assiste, aos amigos aí associados do IBERC, ao Falheiros, né, o pessoal do grupo de pesquisa do professor Kifuri, né, e também os integrantes do seu grupo de pesquisa, professora Luciana, que eu vi que estão aqui, né, então agradeço a presença realmente de todo mundo nessa live. Vai ser um encontro muito bacana, tenho certeza. E, pessoal, para aqueles que estão nos assistindo, eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui formal da professora Luciana. Ela é mestre em Direito Privado pela PUC Minas, que foi a oportunidade em que desenvolveu pesquisa sobre testamento vital. É doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais, que daí foi quando desenvolveu pesquisa sobre diretivas antecipadas de vontade. É sócia de escritório Luciana Dadalto, Sociedade de Advogados, né, no qual atua em áreas de bioética, consultoria jurídica para profissionais, instituições de saúde, pesquisadora, escritora de inúmeros trabalhos acadêmicos sobre temas aí relacionados ao direito médico, bioética, né, especialmente testamento vital. Coordena um grupo de estudos e pesquisa em bioética muito bacana, o JEPBio, da Escola de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. É membro honorário do nosso grupo de pesquisa de Direito da Saúde em Empresas Médicas, o professor Kifuri, né, liderado por ele. Então, associada do IBERC e fundadora, né, e administradora do portal www.testamentovital.com.br. E assim, pessoal, a professora Luciana,
Ela tem inúmeros trabalhos acadêmicos, né, excelentes, mas eu queria destacar dois aqui, porque, na verdade, vão ser temas da nossa live hoje, né, de debates. Primeiro é o livro Testamento Vital, né, que todo mundo, né, sabe que é a maior referência e doutrinária, né, que nós temos no país, já está na 5ª edição, ó, comprei aqui, ó, a minha 5ª edição. E a primeira edição foi, inclusive, prefaciada pelo professor Nelson Rosenwald. E recentemente, eu também quero destacar que a professora Luciana coordenou um trabalho muito legal, uma obra coletiva excelente intitulada Bioética e Covid-19, que eu já li grande parte ali dela, né? E posso garantir para vocês que vale muito a pena, né? Deixo como dica. Bom, pessoal, então o que eu quero dizer para vocês é que a nossa live hoje vai ser muito especial, pois nós teremos a oportunidade de ouvir aí a professora Luciana, né, falar sobre bioética, terminalidade da vida, testamento vital, responsabilidade civil. Então, professora Luciana, muito obrigada novamente aí pela sua presença. Imagina, é um prazer. A Dani Teixeira está aqui. Bom dia, Dani. Muita gente querida. E eu tô aqui tentando me arrumar, porque, como a Rafaela sabe, eu perdi meu avô na sexta-feira, então digamos que o espírito não anda muito bom, nem o rosto. Mas estamos tentando aqui retomar devagar as coisas. Professora Luciana, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou muito fã de você, profissionalmente falando e como pessoa. Quero dizer que você está linda hoje, por fora, por dentro, né? E vamos fazer a homenagem nessa live de hoje para o seu avô, né? E desejo que vocês encontrem alguma forma, né, de conforto aí no coração de vocês. Mas quero deixar registrado aqui que eu sou sua fã. Ah, obrigada. Professora Luciana, assim, eu acho importante também nós falarmos aqui para o pessoal, assim, eu admiro o teu trabalho, especialmente pela enorme contribuição que você fez para a nossa sociedade, continua fazendo com esse livro Testamento Vital, que já está, né, como eu falei, na 5ª edição, e os inúmeros trabalhos acadêmicos e palestras aí, né, que você dá no Brasil afora, né? Por quê? Porque tudo isso, sem dúvidas, tem contribuído para um movimento aí de quebra daquele tabu sobre discussão do tema morte, questões sobre terminalidade da vida, porque por que não falarmos, né, sobre morte, na verdade, professora Luciana? E tem uma frase de sua autoria que eu gosto muito, que você fala assim: falar e pensar sobre a morte é reconhecer que somos finitos, né? E a morte, enquanto um fenômeno ali natural mesmo da vida, precisa ser compreendida como uma etapa prevista aí no processo da vida, né? E agora com a pandemia, mais do que nunca, parece que a humanidade ali vive um ponto de inflexão, inclusive para a bioética, esses assuntos de terminalidade da vida. Parece ter evidenciado, inclusive, essa importância de um estudo sistemático da conduta humana aí, fazendo, né, entrelaçamento com ciências da vida, da saúde, né? Então, professora Luciana, para começarmos o nosso bate-papo de hoje, antes de adentrarmos propriamente no tema Testamento Vital, por toda a sua experiência, né, nesse período aí de pandemia, eu gostaria que você nos desse um panorama geral, na sua opinião, quais que são as principais lições bioéticas da pandemia, da Covid-19, que você vislumbra, né, e o porquê que é tão importante, na sua opinião, nós falarmos sobre a morte. Olha, Rafaela, eu estou vendo a professora Daniele Teixeira, que é uma das maiores autoras de planejamento sucessório, e você foi falando, eu fui lembrando, ela me convidou para escrever um artigo para o volume 2 do Arquitetura do Planejamento Sucessório. E nesse artigo, que é um artigo que eu escrevi tem um mês, mais ou menos, eu falo de uma coisa assim, que eu nunca tinha falado, foi um artigo totalmente inédito, mas que eu estou cada vez mais convencida de que nós, juristas, precisamos incluir nos nossos estudos, especialmente na graduação, educação para a morte. A gente precisa falar sobre morte nas faculdades de direito, na formação do profissional de direito, seja sobre o aspecto patrimonial do direito sucessório, seja sobre o aspecto existencial, no que diz respeito ao testamento vital, enfim, ao direito de morrer e a todas as questões que envolvem isso. E por que que eu chego a essa conclusão muito recentemente? A pandemia mostrou pra gente, na verdade, ela escancarou, né, que nós não sabemos lidar com a finitude.
A gente sempre soube essa informação, a gente sempre soube, né? O século XX mostra pra gente quanto que nós somos contrários, ou quanto que nós repelimos a ideia da morte. E é por isso que a gente vive num contexto de obstinação terapêutica, né? Essa história do vamos fazer tudo, não é possível que não tenha mais nada para fazer, então vamos levar para UTI, vamos entubar, vamos fazer droga vasoativa, enfim, N tipos de suporte artificial mostram pra gente a nossa dificuldade de lidar com o fato de que existe efetivamente um fim para a nossa vida. E aí eu acho que é preciso, a gente precisa tomar muito cuidado ao fazer essa ligação entre a naturalidade de cuidar ou de falar sobre morte e a naturalização da morte num contexto de pandemia da Covid-19. São coisas diferentes, né? Porque a naturalização da morte, quer dizer, é só mais um, né? Nós estamos agora com quase 90 mil pessoas mortas. Isso não pode acontecer, porque efetivamente o nosso número de mortos no Brasil, ele tá do tamanho que tá por uma ineficiência estatal, né? Por uma ineficiência do poder público. Então eu não posso, e essa é uma das grandes preocupações que eu tenho tido nesse momento da pandemia, porque eu realmente tenho esse discurso de que a gente precisa encarar a morte como um fato natural. Então, uma coisa a pessoa recebeu acesso ao sistema de saúde, recebeu informação devida, mas mesmo assim ela faleceu. E aí eu vou te dar o exemplo do meu avô. O meu avô faleceu de Covid, mas o meu avô teve todo o suporte, ele ficou internado, ele ficou entubado, enfim, ele teve toda a estrutura e mesmo assim ele faleceu porque, enfim, era o momento dele. Outra coisa são as pessoas que não conseguem ter acesso ao sistema de saúde, né? As pessoas que estão ouvindo as informações deturpadas que os nossos governantes estão nos passando. E aqui eu lembro, né, vou puxar uma coisa que está acontecendo na Inglaterra. O Reino Unido, desde que a pandemia começou, tem um movimento muito forte de bioeticistas cobrando do governo transparência para a população. Eu preciso dizer para a população quão grave é, eu preciso dar todas as informações para a população de uso de máscara, de distanciamento social, para que aí sim eu possa ter feito a minha parte e, se a morte acontecer, ela vai acontecer como uma consequência de uma doença que, por mais que a gente tome cuidados, tá aí e a gente ainda não sabe, né, até quando ela vai estar aí. Eu acho que são coisas diferentes, e aí trazendo, né, toda a discussão do IBERC sobre responsabilidade civil, a gente já tem visto ao redor do mundo discussões importantes sobre responsabilidade civil, inclusive estatal, no contexto de pandemia. Então, eu acho que é muito importante, eu sei que eu saí um pouquinho do tema, mas eu acho que é muito importante a gente fazer esse recorte, né? De uma morte que é natural e de uma naturalização das mortes na pandemia por insuficiência ou por ineficiência estatal. São coisas diferentes e a gente não pode misturar isso. Pensando especificamente agora, né, nessa história da morte natural, né, de encarar a morte como um fato natural. O que a pandemia traz pra gente? Ela traz uma consciência de que existe um momento em que a medicina não resolve, né? De que existe um momento que, por mais que a gente invista no paciente, né, que por mais que exista tecnologia, há algo que não é possível fazer. E a gente tem visto no mundo inteiro o crescimento das discussões sobre autonomia no fim de vida neste contexto. E é muito interessante como que a história em volta no direito de morrer mudou na pandemia. As associações mundiais que existem, enfim, na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, na Suíça, enfim, em prol do direito de morrer, que sempre batalharam por legalização da eutanásia e suicídio assistido, mudaram completamente o foco na pandemia. O foco dessas associações na pandemia a gente precisa dar o direito dos pacientes com Covid manifestarem vontade.
e dizerem que tipo de tratamento eles desejam ou não. A gente precisa dar o direito das pessoas com Covid de terem acesso às visitas, ainda que sejam visitas virtuais. Então, como mudou o contexto de dignidade do morrer na pandemia, foi completamente redefinido e completamente redesenhado. E acho que isso mostra pra gente que a gente precisa entender, e nós do direito temos muita dificuldade com isso, né? Os direitos não são estáticos. Então, quando eu penso num conceito de direito de morrer, que historicamente é relacionado à eutanásia ou suicídio assistido, a gente redesenhou completamente, porque esse não é um conceito estático. Né? A dignidade não é um conceito estático, e a gente sabe disso, a gente aprende lá no começo da faculdade de direito, né? Que não existe um conceito de dignidade. Então, ela vai se moldar ao indivíduo e ao tempo, né, cultural e social em que os fatos estão acontecendo. Muito bom. E, professora Luciana, nós observamos, assim, hoje que foi superada aquela concepção paternalista mesmo da relação médico-paciente, aquela tradição lá hipocrática, que era marcada pela absoluta autoridade ali, incontestável ali do médico, né? Hoje a gente vê claramente, né, que não encontra mais espaço na nossa sociedade, né? O paciente ele tem aquela questão da liberdade, autonomia para tomar decisões acerca, né, dos tratamentos que ele deseja ou não ali se submeter, né? E muito se fala sobre essa questão do consentimento livre, esclarecido do paciente, mas eu gostaria que você nos explicasse quais que são os fundamentos éticos, jurídicos da autonomia do paciente, né, em fim de vida. Né? Porque o consentimento informado e as diretivas antecipadas de vontade ali, eles são institutos que você mesmo fala, né, no seu livro, né, Testamento Vital, que são institutos próximos que tem como consequência essa questão aí, a aceitação ou não de cuidados, mas tem algumas diferenças, né, entre eles. Então, se você puder nos explicar isso, e também uma abordagem que eu acho muito importante, de você, se puder mencionar também, sobre essa diferença entre diretivas antecipadas, né, do testamento vital, que as pessoas costumam confundir bastante, né, essa classificação, e quais que seriam ali as premissas mesmo garantidoras de validade e eficácia jurídica do testamento vital no nosso ordenamento jurídico. Claro. Eu acho assim, Rafaela, a primeira coisa que é importante é que nós, doutrinadores, digamos assim, né, nós pesquisadores da relação médico-paciente, a gente já bate esse martelo, né, de que realmente uma relação paternalista não cabe mais. Infelizmente, isso ainda está no plano das ideias aqui no Brasil. No mundo real, a relação paternalista é a marca. Então, quando a gente fala, por exemplo, de eficácia do testamento vital, esse, para mim, é o maior gargalo hoje. Porque, na prática, os testamentos vitais não têm sido cumpridos. Por que eles não têm sido cumpridos? Porque os profissionais de saúde, especialmente os médicos, ainda têm uma dificuldade em compreender que a vida é do paciente e que aquela escolha foi dele. E aí eu vou fazer um link, assim, vou só contar um caso que eu acho que é muito marcante, com a história da pandemia. A pandemia tornou os médicos ainda mais paternalistas. Porque a Covid-19 é uma doença aguda, potencialmente curável, e essa é uma grande diferença para o testamento vital, propriamente dito, que trabalha com doenças incuráveis. Então, a princípio, eu vou olhar para um paciente com Covid e vou pensar, essa doença é reversível. Porque se ela fosse uma doença incurável, a gente teria 100% de mortalidade, né? E não é isso. A gente tem uma mortalidade de 5%, mais ou menos, vai depender do país aí. Então, o que tem acontecido nesse momento de pandemia? O paciente chega e diz lucidamente para o médico, por exemplo, doutor, eu não quero ser entubado. Eu, Luciana, ouvi de N profissionais, inclusive paliativistas, que trabalham com fim de vida, que eles não levariam essa vontade do paciente em consideração. Porque esse paciente não está em fim de vida, ele não está com uma doença terminal e, portanto, o médico faria o possível e o impossível para tentar salvar o paciente, inclusive entubando contra a vontade.
Então, eu acho que existe, né? E a gente precisa. Você falou aí um pouco do meu currículo, e eu costumo dizer que assim, a minha grande sorte ao fazer o doutorado na medicina foi ganhar um pouco de praticidade, que às vezes o direito tira da gente, né? A gente fica divagando muito no direito e a gente esquece que a gente precisa ver um pouco o que acontece na prática. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade nossa atualmente. É como fazer o profissional de saúde, não apenas o médico, mas todos os profissionais de saúde e os gestores, entenderem que a autonomia do paciente, ela não é um conceito etéreo, sabe? Não é uma coisa que apenas juristas ficam discutindo no mundo das ideias. E essa é a grande dificuldade que a gente tem. Porque o que acontece? Quando a gente pensa, e aí você está trazendo a questão do consentimento e tudo, quando a gente pensa na ideia do consentimento, lá no pós-Segunda Guerra Mundial, né, pós-nazismo, todos os experimentos, Código de Nuremberg, enfim, todo esse contexto, o consentimento veio para dizer o seguinte: olha, quando eu, médico, precisar invadir o corpo do paciente, precisar fazer algo com este paciente que possa eventualmente causar danos, eu preciso pedir autorização. Então, o consentimento, ele é absolutamente focado. Eu preciso fazer uma cirurgia, eu vou pedir autorização do paciente para fazer essa cirurgia. E o consentimento é uma manifestação de vontade para um momento atual. Enquanto que a ideia das diretivas antecipadas como um todo são manifestações de vontade para o futuro. Né? O que a gente chama de autonomia prospectiva. Eu olho do lugar onde eu estou hoje e imagino o que pode acontecer comigo no futuro e vou dizer hoje como é que eu gostaria de ser cuidada. Inclusive, nos Estados Unidos, no final da década de 90, uma das maiores críticas que a gente teve ao testamento vital foi exatamente essa história da autonomia prospectiva. Dizendo, olha, mas as pessoas mudam. Então, por que nós estamos fazendo esse oba-oba com um documento que a pessoa vai fazer para usar daqui 10 anos e ela pode mudar de ideia? Mas a lógica se eu mudo de ideia, eu revogo o documento. Né? Que é isso que nós, no Brasil, a gente ainda não entende. A gente fala, não, mas o paciente vai fazer hoje, mas e se ele muda de ideia? Gente, se ele muda de ideia, ele revoga o documento. O documento é uma fotografia que tem o objetivo de ser a voz do paciente quando ele perder a voz. Então, se o paciente chega num hospital com o documento, mas ainda com voz, eu não preciso do documento. Né? Eu não preciso de falar, o paciente disse que ele não queria ser entubado. Ele está falando, ele vai me dizer, doutor, agora eu quero ser entubado. É uma revogação expressa, oral, de um documento feito. Então, o que acontece aqui tem um monte de gente comentando. Rafaela, eu vou fazer assim, eu vou falando e depois você vai puxando o que você achar que é necessário. O que acontece é que nós ainda temos muita dificuldade, e aí puxando um pouco o que o professor Wendel está falando, é que nós ainda temos dificuldade com esses limites da autonomia. Porque nós ainda estamos olhando para o direito à vida como um direito / dever, como uma vida que é meramente biológica. A gente acha que a função é manter a pessoa viva, biologicamente falando, o coração batendo e a função encefálica ativa. Nós esquecemos que existe uma vida biográfica por detrás da vida biológica e que, portanto, se nós pensarmos constitucionalmente falando, com o princípio da dignidade da pessoa humana, a vida que nós deveríamos tutelar enquanto Estado é a vida biográfica. É a vida que faz sentido ser vivida dignamente por aquela pessoa. Mas nós ainda tutelamos a vida biológica. Eu não posso deixar esse paciente morrer. Ponto. Porque a gente ainda encara a morte de uma forma absolutamente biológica. E a gente esquece que existem outras mortes, né, que vão acontecer com as perdas de funções sociais, né, de interações com o meio ambiente e etc. Essa é uma discussão que vai
cair ou que vai chegar numa questão muito mais complexa, que hoje tem sido chamado por um australiano que mora na Holanda de direito universal ou de direito humano ao suicídio. Ele vai dizer, olha, se a vida é absolutamente biográfica, cada um sabe o que quer, e se a pessoa não quer mais viver, é um direito dela não querer mais viver, e o Estado tem que dar formas para que ela consiga morrer. Esse não é o nosso tema hoje, mas eu estou só mostrando quão complexo é essa discussão. E aí, por isso, professor Wendel, eu tenho muita dificuldade de entender que se o paciente não é um paciente terminal, a gente não tem que seguir a vontade dele. Calma aí, né? Calma aí. Na verdade, acho que o que a gente precisa entender é o que motiva a recusa de tratamento. Essa é a primeira informação. Então, o que motiva, trazendo a história da Covid, o que motiva um paciente que está diagnosticado com Covid a dizer para o médico que ele não quer ser entubado? Muitas vezes, o que motiva é uma ilusão. Né? É uma ideia do que seja intubação, porque ele viu no jornal, na televisão, né, leu alguma coisa. Normalmente, quando a gente conversa, né, quando o médico conversa, e por isso a comunicação é extremamente importante nesse momento, quando o profissional conversa com o paciente, explica qual é a doença, quais são os riscos de não usar aquela abordagem, quais são os riscos de usar, é comum que o paciente compreenda e diga, realmente eu estava recusando com base na minha ideia, e não porque eu queria morrer efetivamente, que é diferente, por exemplo, do caso do testemunho de Jeová, que ele recusa a hemotransfusão, não porque ele quer morrer, mas porque aquele tratamento especificamente fere a crença dele. E aí, se a gente pensar nessa ideia de que ele não é um paciente com uma doença terminal, nós vamos cair e vamos falar, então vamos transfundir. Vamos transfundir o testemunho de Jeová, porque ele não é uma doença, né, ele não tem uma doença terminal em algumas situações. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado e sempre entender que a autonomia anda junto com informação. Não dá para proteger a autonomia de um paciente que não está informado. Porque nós, quando não temos informação, queremos um monte de coisa. E normalmente, quando a gente começa a ter determinadas informações, a gente fala, poxa, aquele meu desejo não fazia mais sentido. Então, por isso, a construção, e aí eu já vou puxando algumas coisas para a gente falar, é muito comum, Rafaela. E você está com o meu livro aí na mão, o final do meu livro tem modelo, né, de testamento vital, e eu estou assim, uma batalha interna para tirar esse modelo do livro, inclusive com a editora discutindo, porque assim, é isso que o advogado quer. Né? É isso que nós achamos que resolve o problema. Me dá o modelo que eu sei fazer. Só que o modelo, ele é algo absolutamente estático. E ele não se adequa às realidades de cada paciente. E essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje para o profissional do direito que quer trabalhar com testamento vital. Porque o profissional do direito acha que basta entregar um modelo para o paciente, né, para o nosso cliente, e construir aquele documento. Só que se nós não conseguimos discutir com o nosso cliente, nesse caso, o que para ele faz sentido, quais são os valores dele, qual é a história biográfica dele, se o nosso cliente só disse pra gente, eu não quero intubação, por exemplo, e ele não sabe se quer intubação, o nosso papel como advogado não foi cumprido. Porque a gente fez um documento, mas um documento que não reflete efetivamente a vontade do nosso cliente, porque ele não sabe o que ele está pedindo. Então, eu acho que essa questão é extremamente importante. E aí, falando um pouco sobre a construção desses documentos, é importante também lembrar, Rafaela, que nós, no Brasil, pecamos muito com a questão do consentimento. Quando a gente pega o artigo 15 do Código Civil, que fala sobre o direito à recusa terapêutica, nós, juristas, não fizemos nada com esse artigo. Nós não fomos capazes de construir o documento de manifestação de vontade para recusa terapêutica. E aí, hoje, com a história do testamento vital, todo mundo acha que o testamento vital resolveu o problema do artigo 15. Só que nós esquecemos que o artigo 15 fala de recusa terapêutica não
vinculada necessariamente à situação de terminalidade. Ele fala de recusa terapêutica em relação à autodeterminação. Mas como nós não somos capazes de construir um documento de recusa terapêutica, a gente acaba jogando tudo isso no colo do testamento vital e muitas pessoas falam, ah, não, então não é fim de vida, vamos falar de diretivas antecipadas. Esse é um olhar errado de uma doutrina que começou há pouco tempo e que não faz um esforço histórico para entender a origem desses institutos. Então, quando a gente pensa para explicar essa diferença de terminologia, o testamento vital, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 60. E ele surgiu dentro da Sociedade Americana Pró-Eutanásia, em 1967, dizendo o seguinte, olha, nós precisamos criar um documento para as pessoas pedirem eutanásia. Coisa que não é legalizada nos Estados Unidos até hoje, mas só para a gente entender o modelo. E aí a lógica desse documento à época era, todo paciente que tem uma doença terminal pode dizer como é que ele quer ser cuidado, inclusive pedir eutanásia. Foi aqui que o testamento vital surgiu. Só que em 1990, quando os Estados Unidos legalizaram a lei federal americana que trata do testamento vital, a Patient Self-Determination Act, é uma lei de direitos do paciente, não apenas sobre terminalidade, talvez uma das maiores, das mais importantes leis de direitos do paciente da história que a gente tenha. Naquele momento, em 1990, a legislação federal disse o seguinte, olha, nós conhecemos documentos de manifestação de vontade do paciente. Neste momento, nós conhecemos dois tipos. O testamento vital, que é o documento do paciente para situações de fim de vida, em que ele expressa como é que ele quer ser cuidado quando ele tiver uma doença grave, incurável, terminal, e a procuração para cuidados de saúde, que é a nomeação de alguém para tomar decisões de saúde pelo próprio paciente. Então, neste momento, a Patient Self-Determination Act chama esse conjunto de documentos de manifestação prévia, né, autonomia prospectiva, de diretivas antecipadas de vontade. Entendendo que existem que lá em 1990 existiam duas espécies de diretivas. O testamento vital, a manifestação de vontade do paciente para cuidados em fim de vida, e a procuração para cuidados de saúde, a nomeação de um terceiro que vai decidir em nome do paciente quando ele perder a capacidade decisória. E a procuração para cuidados de saúde não é específica das situações de fim de vida. Ela vale, segundo a lei americana, em qualquer situação em que o paciente perder a capacidade. Só que depois de 1990, muita coisa aconteceu no mundo e na tecnologia. Então, hoje nos Estados Unidos já se fala nas ordens de não reanimação como uma das espécies de diretivas antecipadas de vontade. A gente já tem as chamadas diretivas antecipadas psiquiátricas, que não tem nada a ver com terminalidade, mas tem a ver com saúde mental, né, com dar autonomia para doentes psiquiátricos, para que eles possam participar das decisões sobre os seus tratamentos. A gente já tem, em 2017, um geriatra americano que se chama Barak Gaster publicou um artigo sugerindo que a gente não discuta não discuta manifestações de vontade da demência dentro do testamento vital, mas que a gente tire a demência do testamento vital, e aí ele nomeia esse documento de diretivas para demência, e a gente já tem um entendimento na literatura americana de que o plano de parto, aquele documento que a parturiente faz, dizendo como é que ela quer que o parto dela aconteça, é uma espécie de diretiva antecipada de vontade. Então, pensando em conceito, o que seriam diretivas antecipadas de vontade? Seriam documentos de manifestação prévia de vontade para cuidados de saúde. Se essa manifestação prévia de vontade referir-se a fim de vida, nós estamos diante de um testamento vital. Se essa manifestação prévia de vontade referir-se à nomeação de alguém para decidir em nome do paciente, nós estamos diante de uma procuração para cuidados de saúde. Se essa manifestação referir-se a questões sobre o parto, nós estamos diante de um plano de parto. Só que no Brasil,
nós não conseguimos ainda ter essa visão global porque o Conselho Federal de Medicina, em 2012, regulamentou o testamento vital, ou seja, o documento de manifestação prévia para situações de fim de vida, e chamou esse documento de diretivas antecipadas de vontade. Por que o CFM fez isso à época? Isso vai fazer 8 anos. Nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu ontem. Agora, dia 31 de agosto, fazem 8 anos. Porque o Conselho Federal de Medicina recebeu uma consultoria à época, uma ajuda dos portugueses, e os portugueses, em 2012, no mesmo ano, aprovaram uma lei chamando o testamento vital de diretivas antecipadas. Então, a gente repete, o CFM repete o erro português. E é tão curiosa a questão portuguesa é tão curiosa que a lei portuguesa fala em diretivas antecipadas, mas cria um banco de dados que se chama Registro Nacional de Testamento Vital. Então, vejam a confusão na própria lei. Por que o CFM fez isso, então? Qual foi a lógica? Quem faz, o Conselho Federal de Medicina é um órgão de classe, a gente sabe que existe ainda uma dificuldade do direito com a medicina, da medicina com o direito, e na cabeça das pessoas que fizeram essa resolução, chamar de testamento vital pareceria que o CFM estava regulamentando um instrumento jurídico por conta do nome testamento. E aí eles falaram, não, nós não vamos chamar de testamento vital porque nós não queremos que isso pareça algo jurídico. E aí eles pegaram o gênero pela espécie. Eu costumo dizer para nós, profissionais do direito, que é como se o Conselho Federal de Medicina tivesse regulamentado o contrato de locação e chamado essa regulamentação de contratos. Ou seja, ele chama do gênero, mas fala especificamente da espécie. E aí, o que acontece a partir disso, Rafaela? Acontece que os juristas brasileiros olham para essa resolução e falam, não, mas a resolução só está falando de terminalidade. Então, a gente quer que ela fale, a gente quer preservar a autonomia para situações de não terminalidade. E aí, a doutrina brasileira fala, então vamos expandir o uso das diretivas antecipadas para situações de não terminalidade. Elas já são. As diretivas não são para situações de terminalidade. As diretivas são um gênero de documentos. Então, que criemos nós as nossas espécies de diretivas para o que a gente acha que é preciso para a realidade brasileira. Lembrando que o testamento vital é só uma das espécies e está relacionada só a fim de vida. Então, eu acho que isso acaba repercutindo, A gente tem muita jurisprudência, muita forma de dizer, A gente tem algumas decisões esparsas. O Eduardo Alamil perguntou, já tratando de diretivas, ele faz uma pergunta aqui sobre descumprimento de diretivas e nós ainda não temos jurisprudência especificamente sobre isso no Brasil ainda. Eu tenho alguns artigos, inclusive em obras do IBERC, dizendo que eu acho que essa é uma tendência, isso vai chegar no Poder Judiciário brasileiro, É um entendimento de que o descumprimento da vontade manifestada pelo paciente, seja ele em fim de vida ou não em fim de vida, é uma violação à dignidade, é uma violação a direitos de personalidade, a direitos fundamentais e, portanto, enseja reparação por responsabilidade civil. Mas a gente ainda não tem isso na jurisprudência brasileira. Pois é, até puxando um link, professora Luciana, com o que você está falando, que a gente observa que tem diversos aí conflitos jurídicos e discussões sobre responsabilidade civil, que podem surgir diante dessas manifestações de vontade, acerca da terminalidade da vida. Até tem um excelente artigo que você escreveu com a Natália Gonçalves, para a obra coletiva lá do nosso grupo de pesquisas, e você expõe ali no artigo esses dilemas ético-jurídicos que podem surgir, Por exemplo, o médico, ele pode ser responsabilizado se ele não cumpre o testamento vital, por exemplo, mesmo que a atuação dele seja contrária à vontade do paciente, tem o objetivo de salvar a sua vida, então, assim, imagine, professora Luciana, um caso, assim, hipotético, de um paciente que ele está ali num estado de inconsciência, mas ele tinha previamente manifestado essa vontade no testamento vital, para ele não ser, por exemplo, reanimado, ou receber hidratação, nutrição, se tivesse
ali num estado vegetativo, só que daí o médico ele acaba atuando em desacordo com essa vontade, né, anteriormente ali manifestada, prolongando inutilmente, entre aspas, assim, a vida, né, desse paciente, né, terminal. E diante, por exemplo, desse caso hipotético, né, gostaria de saber qual que é a sua opinião, se o médico ele poderia ser responsabilizado e até um outro ponto, assim, que adoraria ouvir teu posicionamento, é sobre o seguinte, por exemplo, esse testamento vital, ele pode ser, ele deve ser observado pelos profissionais ainda numa situação ali de urgência, emergência. Eu até te pergunto isso, assim, porque ao que me parece, nesse período agora de pandemia, né, tem um cenário complexo, caótico, né, em que às vezes, sei lá, o acesso a esse testamento vital pode não ser sempre possível, né, antes de algumas condutas médicas ali serem adotadas, né. Queria saber o que você pensa sobre isso, até de repente qual que é o papel da família aí nesse contexto. Então, Rafaela, eu acho que assim, acabei. Você já tinha me perguntado alguma coisa de eficácia, desculpa, eu fui falando igual uma doida e não te respondi anteriormente. Imagina. Acho que a gente precisa entender uma coisa. Vamos olhar para o plano dos negócios jurídicos. Se a gente olhar para o plano da validade, quando que um testamento vital vai ser válido? Nós estamos falando de um negócio jurídico, existencial, unilateral. Então, eu preciso de uma manifestação de vontade, ela precisa ser escrita, ela precisa estar documentada em algum lugar. Como a gente não tem lei específica, não existe forma prescrita em lei, então eu posso fazer sozinho na minha casa, não preciso de testemunha, não sou obrigado a fazer no cartório, a lavrar a escritura pública, mas para dar segurança jurídica, pelo menos até que a gente tenha uma legislação específica, seria bastante interessante, eu sempre digo isso, a lavratura de escritura pública, porque o tabelião tem fé pública, a gente tem menos riscos de que esse documento seja invalidado a posteriori. Então, uma coisa é a validade. E aí a gente tem que lembrar que o conteúdo que eu vou escrever no testamento vital não pode ser contra o ordenamento jurídico brasileiro. Então, por exemplo, eu não posso pedir eutanásia, porque eutanásia é contra o ordenamento jurídico brasileiro. Alguém me perguntou sobre o pedido de doação de órgãos. Olha, doação de órgãos, a gente tem lei específica, que é uma lei antiga, retrógrada, mas que diz, apesar de todas as nossas elucubrações jurídicas, e nós, juristas, fazemos várias interpretações que eu acho que são válidas, entendendo que sim, é possível suplantar a vontade do familiar, mas na prática, nenhum médico nesse país faz o procedimento de retirada e doação de órgãos sem o consentimento da família. Então, para mim, eu assumo que é necessário o consentimento da família. Essa é a nossa realidade hoje. Então, para que a doação de órgãos seja exigível dentro de um testamento vital, eu entendo que a gente precisa de mudança legislativa. As pessoas dizem assim, mas eu quero escrever, né, os meus clientes, eu quero escrever que eu quero doar órgãos no meu testamento vital. E o meu papel como advogada é dizer, olha, eu preciso te informar que essa cláusula nós não temos como obrigar ninguém a cumprir, porque ela é contra a legislação em vigor. E isso é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque apesar de ser absurdo, nós temos que lutar para mudar a lei, né? Para fazer uma alteração legislativa na lei de doação de órgãos ou para ter uma lei de testamento vital. A gente já tem um projeto de lei tramitando, inclusive, segunda-feira eu tive uma reunião no Senado, obviamente virtual, para discutir, eles estão querendo retomar o projeto. Que legal. Então a gente tem que lutar para mudar a lei. Esse é o mais importante. Agora, fiz o testamento vital, documentei, lavrei em cartório ou não lavrei em cartório, fiz na minha casa. Qual que é o próximo passo? Eficácia. Alguém precisa saber que eu tenho esse documento. Alguém precisa guardar esse documento para, na hora que for necessário, entregar para o médico. Por isso, a lei portuguesa cria o Registro Nacional de Testamento Vital. Porque aí eu tenho um banco de dados online em que todos os testamentos vitais feitos em Portugal estão num sistema
E quando a Luciana, a paciente, chega diante do médico, o médico acessa esse sistema e descobre se a Luciana tem ou não. Então, Rafael, assim, eu entendo que não é razoável exigir responsabilidade do cumprimento de um médico se ele desconhece o documento. Uhum. Né? Como é que eu vou dizer para ele, você entubou, mas o paciente não queria ser entubado? Uai, o médico não sabia que o paciente não queria ser entubado. Então, eu não posso exigir cumprimento, né? Bola de cristal, o profissional de saúde não tem. Mas, o que a gente vê na prática são profissionais que conhecem o documento e que descumprem por pressão familiar. Porque é a história, esse seu paciente hipotético, ele está em coma, né? Ele está inconsciente, ele não fala. E eu ouço muito dos médicos assim, Luciana, esse paciente não vai me processar. Quem vai me processar é a família. Então, se quem vai me processar é a família, eu acho que o correto é seguir a vontade da família. Porque assim eu estou me protegendo. Isso chama medicina defensiva. Você já estudou isso, você sabe disso tão bem quanto eu. Quanto que a medicina defensiva é nefasta para a nossa prática. Então, aí o médico diz assim, quem vai me processar? Se eu descumprir a vontade do paciente. Se eu descumprir porque a família está pedindo, supostamente, eu não tenho risco de processo. Só que, e isso é uma das coisas que eu falo nesse artigo com a Natália, e eu e a Natália escrevemos um outro artigo sobre Wrong Prolongation of Life, que vai ser publicado agora na RBD Civil, e o que a gente tem dito é, a gente precisa entender que é papel da sociedade também zelar pelo cumprimento da vontade do paciente, inclusive, na minha opinião, com interesse processual, com legitimidade processual do Ministério Público, para o ajuizamento de ações em relação a descumprimento de manifestação de vontade. Mas, para isso, a gente precisa entender, enquanto sociedade, que é um valor da nossa sociedade seguir a vontade do paciente. E eu ainda tenho dúvidas se esse é um valor da nossa sociedade. Eu acho que a gente ainda rateia nessa questão. Professora Luciana, e para a gente fechar aí com chave de ouro a nossa live, que está maravilhosa, agradeço por todas as suas explicações aí, tenho certeza que todo mundo está adorando. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do testamento vital eletrônico e o uso da tecnologia para instrumentalizar essa manifestação de vontade ali do paciente em fim de vida. Foi inclusive tema do artigo que você recentemente escreveu, né, com o nosso querido amigo aí que está nos assistindo, José Falheiros. Acho muito legal a abordagem que vocês fazem ali, né, demonstrando como que o implemento mesmo dessas tecnologias de informação, comunicação, né, revela aí algumas soluções inovadoras, né, dentro desse tema aí de testamento vital, né, eletrônico. Então, se você puder abordar e nos falar um pouquinho sobre isso. Olha, assim, a gente está efetivamente num giro, digamos, né, numa mudança de instrumentalização. E é importante lembrar que agora, 1 mês, 2 meses atrás, o CNJ regulamentou os atos notariais eletrônicos. Né? Então, isso significa que, na prática, essa é uma questão que ainda não está sendo, digamos, absolutamente implementada em todo o Brasil, mas os cartórios, os tabelionatos de nota estão correndo atrás aí para realizar escrituras públicas eletrônicas, testamentos patrimoniais eletrônicos e assim por diante. Então, nessa perspectiva, nós já podemos fazer um testamento vital de forma eletrônica. E aqui deixa eu só fazer um parênteses. O Colégio Notarial do Brasil, seguindo o Conselho Federal de Medicina, também usa a nomenclatura diretivas antecipadas de vontade. Então, se você for num cartório e quiser lavrar uma escritura pública de testamento vital, a resposta que você vai ter é: a gente só lavra a escritura pública de diretivas antecipadas de vontade. Então, essa questão de nomenclatura, ela é uma questão absolutamente complexa no Brasil nesse momento. Dito isso, Rafael, eu acho que a gente precisa entender assim, a tecnologia está aqui para ajudar a gente. Né? Por que eu preciso... Se você está em Curitiba e eu estou, nesse momento, no interior do Espírito Santo, por que a gente precisa se encontrar presencialmente
para que você consiga manifestar a sua vontade e, inclusive, dar segurança jurídica a essa vontade. Acho que o maior problema que a gente tem, em termos do testamento vital eletrônico, é como dar segurança jurídica a esse documento eletrônico. E o professor José Faleiros é uma das maiores sumidades no Brasil em relação a essas questões, e aí a gente vai discutir nesse artigo se realmente basta uma assinatura digital eletrônica, né, se basta um certificado digital, ou se a gente teria que pensar em alguma coisa mais robusta, como as tecnologias de blockchain, para realmente garantir. Porque, olha só, e eu acho que isso é realmente importante, assim, qualquer pessoa pode fazer um documento online e subir, assinar como Luciana Dadalto e falar que fui eu que fiz, né? Então, assim, a gente precisa ter meios, e claro que os cartórios agora já têm esses meios, né, de ter certeza de que foi a Luciana que fez, mas nós sabemos cada vez mais que as redes sociais, que a internet, enfim, tá sendo bastante atacada, né? Inclusive por hackers, os dados estão vazando e etc. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitos profissionais acham assim, beleza, então colocar tudo isso eletrônico resolve o nosso problema de papel, mas cria um outro problema de segurança desses dados. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao defender coisas que parecem inicialmente resolver problemas, porque nós esquecemos que elas criam novos problemas e que o direito não está pronto para lidar e nós também não estamos prontos para lidar. E eu te falo, Rafaela, que para mim essa questão do acesso, né, é muito importante, porque as pessoas em geral que fazem testamento vital, elas não querem que o testamento vital fique uma coisa pública. Exatamente porque nós temos dificuldade de falar sobre morte. Sim. Então, quem faz um testamento vital, normalmente me diz assim, não, Luciana, agora eu vou pensar como é que eu vou contar isso para minha família, porque eu não consigo nem falar sobre morte lá em casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos estar supostamente dando segurança jurídica, mas retirando o direito à intimidade e à privacidade dos outorgantes desse documento. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem aí para frente, em termos de testamento vital eletrônico, entendendo que a saída não é falar, não vamos fazer o testamento vital eletrônico. A saída é dizer como vamos operacionalizar para termos um testamento vital eletrônico que seja efetivo, que seja seguro e que realmente proteja o direito do outorgante. Professora Luciana, sabe que eu estava lendo o prefácio do professor Nelson Rosenwald, né, aqui, que foi da primeira edição desse livro, e ele fala um pensamento do Ronald Dworkin que eu achei muito legal, acho muito pertinente, deixar até como uma reflexão aqui, né, para o pessoal no final da nossa live. Eu vou pedir licença para ler. A maioria das pessoas trata a vida como uma responsabilidade sagrada. E essa responsabilidade parece mais intensa quando elas refletem sobre a morte, tanto a sua própria quanto a dos outros. Os que desejam uma morte prematura e serena para si mesmos ou seus parentes não estão rejeitando ou denegrindo a santidade da vida. Ao contrário, acreditam que uma morte mais rápida demonstra mais respeito para com a vida do que uma morte protelada. E eu deixo, assim, como mensagem final, né, de reflexão. Infelizmente, professora, nossa live está chegando ao fim, mas, assim, eu quero te agradecer novamente pela tua presença, vou falar de novo que eu sou sua fã, que foi uma live maravilhosa, né? Foi muito aprendizado para mim, tenho certeza que para todo mundo aí que nos assistem. Então, muito obrigada, professora Luciana. Eu que agradeço o convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Uma hora passa rápido, né? Passa muito rápido. E espero, Rafaela, ter cumprido aí o que vocês pensaram, quando vocês pensaram no meu nome. Mas acho que... e aí eu queria só fazer um link com essa frase do Dworkin, porque essa frase, esse livro é sensacional, né? Essa frase, ela mostra como a gente ainda está... pensando na sacralidade da vida. Né? E aí eu lembro um dos pais da bioética
que vai dizer pra gente que a sacralidade da vida está intimamente ligada a uma cultura judaico-cristã e que acaba dificultando as nossas discussões sobre autonomia no fim de vida. Porque parece que, como a vida é um presente que a gente recebeu de uma divindade, nós vamos esperar essa divindade tirar esse presente. Porque a mãe da gente ensina desde quando a gente é pequena que a gente não devolve presente, né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito difícil no Brasil. E aí, uma das coisas que dificulta as pessoas fazerem um testamento vital, porque as pessoas pensam, Deus, para que eu vou dizer como é que eu quero? Né? Deus vai saber. Deus inventou a tecnologia porque eu quero que use. Então, a gente ainda tem muita dificuldade com essas questões sobre autonomia, a quem pertence a vida, quais são os limites da intervenção terapêutica e dificuldade de pensar sobre a nossa própria morte, porque fazer um testamento vital é se reconhecer mortal, é se reconhecer finito. E se nós não conseguimos pensar na nossa própria morte, é muito difícil pensar em fazer um testamento vital. Acho que fica aí o convite, né, Rafaela, para que a gente lide de uma forma melhor com a nossa finitude, sem naturalizar mortes evitáveis. É verdade. Eu queria só deixar, pessoal, rapidamente alguns avisos finais, né, para quem está nos assistindo e não acompanhou o início da nossa live. Eu queria dizer que essa foi a 16ª edição de Berk Lives, né? O vídeo vai ficar, para quem estava perguntando, disponível por 24 horas no IGTV e posteriormente nós disponibilizaremos no canal do YouTube lá do IBERC, né? Esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil e eu e o professor Vitor Almeida, a gente sempre está aí nos revezando na mediação dessas lives. Eu queria também já divulgar o tema da próxima live, na quarta-feira da semana que vem, também às 9 horas, que vai ser mediada pelo professor Vitor. Planos de saúde, novas tecnologias e danos, com o professor Gabriel Schumann. Também vai ser um encontro muito bacana. E, por último, eu quero convidar aqueles que estão nos assistindo pelo perfil da professora Luciana, que sigam aqui o IBERC no Instagram, que é @iberc.brasil, porque aqui a gente sempre está divulgando as lives e outros projetos muito bacanas aí do Instituto, as obras coletivas organizadas, os webinários, a nossa coluna no Migalhas. Inclusive, agora no dia 6 de agosto, nós vamos ter um simpósio online sobre responsabilidade civil e proteção de dados, muito legal, né? Então, sigam aqui, @iberc.brasil, para vocês ficarem informados aí de tudo isso. Então, professora Luciana, obrigada novamente pela sua presença. Desejo um ótimo dia para você e para todo mundo que está nos assistindo. Um grande abraço para todos. Muito obrigada. E assistam a live do Schumann. Schumann é excelente. Obrigada, Tchau, Rafaela. Gente. Obrigada.